Tópico 4, uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A Bíblia explica em 2 Coríntios 6, do 14 ao 17, as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com o infiel. Porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter uma união de corpo em parte de alma, mas é impossível que haja união de espírito. Pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Que diferença tremenda, que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro jugo com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união dessa natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Os filhos estão desprovidos de ajuda espiritual. Conclusão do tópico 4, o casamento é a união total entre um homem e uma mulher. Então, irmãos, nesse tópico 4 e os seus respectivos subtópicos, a gente vai ver as consequências de um casamento de um cristão com um não cristão, de um crente em Jesus Cristo com um descrente. E isso pode abrir brecha para duras consequências, graves consequências. Porque o casamento é uma união total, absoluta, de corpo, alma e espírito. Deixam de serem dois para ser apenas um, né? Transforma-se em uma única carne, uma só carne, como diz a palavra do Senhor. Então, se é um crente com um descrente, não vai haver uma união de espírito. O corpo une, mas o espírito não, porque as crenças são diferentes. Então, as consequências disso pode ser um lar infeliz, pode ser um lar onde o descrente não vai respeitar o crente, porque o crente não teve firmeza. Se o crente conseguir influenciar o descrente para o reino de Deus, aleluias, glória a Deus. Mas, irmãos, não pode brincar com fogo, pode ser que isso não aconteça. E assim como Salomão desviou-se dos caminhos do Senhor, pode ser que aconteça esse desvio também dessa pessoa crente para o lado do descrente, né? Deixe de servir ao Senhor para viver no mundo. Então não é bom que essa união aconteça. A menos que seja uma autorização do Senhor, que haja um propósito muito grande do Senhor. Quando o Senhor manda, Ele garante, mas não faça sem o Senhor ordenar, né? O servo e a serva de Deus não pode se unir com uma pessoa do mundo, uma pessoa descrente, porque há grande probabilidade de que essa união não dê certo, de que o servo e a serva do Senhor se desviem dos caminhos do Senhor. E é por isso que dificilmente Deus vai autorizar esta união, viu, irmãos? Então, muito cuidado. Os filhos ali ficariam desprovidos dessa proteção espiritual, né? Em vez de ser o pai e a mãe ensinando em concordância aos caminhos do Senhor, a palavra de Deus, como manda a palavra do Senhor, que ensina o menino no caminho que deve seguir, quando crescer não se desviará dele. Então, seria um reino dividido. E o reino dividido não subsiste. A casa dividida não se mantém de pé, fica uma casa sem firmeza. Quando sobrevier a tempestade, ela não permanecerá firme, mas será abalada.
pode ir até a ruína. Então, se os dois são crentes em Jesus Cristo, os dois vão ter concordância no ensinamento da palavra do Senhor. Mas se um serve ao Senhor e o outro não serve, aí fica difícil, irmãos. Aí fica difícil porque um vai ensinar uma coisa e o outro vai ensinar outra. Um vai puxar para o lado do reino de Deus e o outro vai puxar para o lado do mundo, para a inclinação do mundo. E vai ser um ensinamento dividido. E o Senhor não se agrada de reino dividido, não se agrada de divisão. Então, quando há uma concordância no ensinamento dos seus filhos, há uma proteção espiritual, há uma bênção espiritual em tudo isso, porque o Senhor se agrada e favorece e abençoa. Então, muito cuidado. Isso não vale para a pessoa que casou, né? Que se uniu quando ainda não servia ao Senhor. E depois a pessoa se converteu. Aí é diferente. Mas quando já serve ao Senhor, não vá se aliar a pessoas do mundo, né? Porque a probabilidade de ser um casamento infeliz é muito grande.